boa noite, sejam bem-vindos ao programa Diálogo dos Bispos. Eu falo direto aqui da Residência Assunção, onde ocorre o curso dos bispos no Centro de Estudos aqui do Sumaré. E eu conto com a participação do cardeal Orani João Tempesta, arcebispo da Arquidiocese aqui do Rio, e de Dom Joel Portela Amado, que é bispo da Diocese de Petrópolis, ele que também já foi secretário-geral da CNBB e já foi bispo auxiliar também aqui da Arquidiocese, inclusive já participou da organização de outros cursos. Ao longo dessa semana ocorre o Curso dos Bispos, que já está na 34ª edição. Começou hoje aconteceu a abertura e nessa abertura foi apresentado um documentário onde foi apresentado a história do curso. E é sobre isso que nós vamos falar aqui, sobre a história, como surgiu, temas que já foram abordados ao longo desse período e também sobre o tema desse ano, que é o querigma e os desafios pastorais como fonte de esperança. Agradeço imensamente a participação dos senhores aqui conosco, é sempre um prazer imenso estar com vocês. Dom Orani, como é, né? O senhor acabou de participar da abertura nessa noite, como é para o senhor receber bispos de diversas partes do Brasil, que já é tradição de virem aqui para a Arquidiocese participar desse grande evento? Muito boa noite, Natália. Boa noite, Dom Joel. Uma alegria estarmos aqui juntos com todos vocês da Rede Vida, que tem essa oportunidade do Diálogo dos Bispos dentro do curso para os bispos, que acontece aqui no Sumaré, já na 34ª edição. É uma herança que recebo com muita alegria de Dom Eugênio Salles e Dom Eusébio Scanscheid. Dom Eugênio começou, inspirado também no trabalho de Dom Homer, depois Dom Eusébio deu continuidade e nós continuamos junto com esse trabalho, né, de poder proporcionar uma semana de estadia aqui no Rio de Janeiro para os bispos do Brasil que quiserem vir, tanto diocesanos como auxiliares, como eméritos, poder passar aqui um tempo tanto de encontro como também de reflexão e discussão de assuntos importantes que especialistas do Brasil e do mundo vêm trazer. É sempre uma grande responsabilidade a receber, queremos acolher muito bem os bispos, com muita alegria, que deixam suas dioceses por uma semana e vêm aqui para participar e proporcionar um momento de convívio, de fraternidade, de discussões importantes. Não temos nenhum interesse em chegar a conclusões, nem responsabilidade de poder chegar também a decisões, mas simplesmente de discutir assuntos que são importantes para a Igreja hoje, para o Brasil e para a nossa vida também. Realmente, para mim, é sempre uma alegria de dar continuidade que os antecessores fizeram e faço com muita alegria e agradeço os bispos que vieram. Pude fazê-lo agora na abertura que nós tivemos aqui no Sumaré, né, agradecendo a todos os cardeais, arcebispos, bispos, tanto diocesanos como auxiliares, como eméritos. Nós temos também os vigários episcopais também da Arquidiocese que participam, que têm interesse em participar também. Então, assim, uma oportunidade de, assim, podermos congraçar e poder bendizer ao Senhor pela caminhada que fazemos na 34ª edição do curso para os bispos. Perfeito. Dom Joel já participou também, já participa há muito tempo, né? Desde 2010 o senhor chegou a participar da organização, à frente dessa organização. Qual legado o senhor acredita que fica a cada edição para os bispos e para a Igreja do Brasil? Resumiria numa palavra. Boa noite, Natália. Boa noite, Dom Orani. Boa noite a quem nos acompanha. Para mim, essa palavra é encontro. Porque, como o Dom Orani lembrou, os bispos vêm para conviver, para estudar, para rezar, para partilhar, para conversar, para passear, descansar. Uma tarde de passeio. Relaxar um pouco diante das dificuldades e tensões. E, a cada ano, como já dito aqui, sempre um tema importante e urgente para se poder ajudar. É um encontro com um grande espírito de ajuda à missão do bispo nessas 280 dioceses do Brasil. É a maior conferência, né? É o maior número de dioceses num país está no Brasil, 280. Então é um serviço feito sob a forma de encontro e convívio.
Verdade. E ao longo desse período, muitos temas foram trabalhados, né? Queria que vocês falassem um pouquinho, né, também com base na abertura que apresentou um documentário com a história, o que vocês acham de interessante destacar para o nosso público desses principais pontos da história e também dos temas que já foram trabalhados ao longo desse período. Vamos lembrar que antes de a gente terminar essa parte, vamos passar esse pequeno resumo de 3 minutos que hoje foi apresentado também na abertura aqui do nosso encontro, né, do curso para os bispos. Eu creio que aquilo que sempre foi falado quando Dom Eugênio quis começar o trabalho, Dom Carlos Joseph Romer, foi a Roma para falar com o então cardeal Ratzinger, né, para poder vir da primeira abertura, primeira palestra, primeiro curso para os bispos. Foi ele quem veio e que, inclusive, deu até um livro sobre a igreja e tudo mais que ele fez. E daí tivemos várias oportunidades, vários assuntos importantes, né? Realmente isso faz história, inclusive. Nós gostaríamos até de publicar livros, né, sobre vários assuntos que foram discutidos e até agora, a partir de agora, inclusive, vai ficar inclusive no site do curso para os bispos, os temas, os textos, todos que são colocados, que são trabalhos de muitos bispos e cardeais que são especialistas, são doutores na história, para poder depois serem consultados, né? Então esse arquivo vai ser aos poucos atualizado também. Eu recordo com muito carinho quando nós tivemos a questão do Concílio Vaticano II, as comemorações do Concílio, do aniversário do Concílio. Praticamente nós aprofundamos todos os documentos do Concílio Vaticano II, adaptado olhando para os tempos atuais, passado os anos todos. Tivemos cardeais, que são dos dicastérios, hoje dicastério, na época era congregação romanas, que vieram para discutir o assunto, falar sobre os assuntos. Tivemos essa atualização. E esses assuntos todos acho que marcam um pouco, porque os bispos participam espontaneamente, com muita alegria, cada um com generosidade, disponibilidade, discutam as palestras, depois fazem perguntas para os expositores, conversam e convivem entre si. Eu creio que destacaria justamente o primeiro momento com o cardeal Ratzinger e depois todo o trabalho que nós fizemos para atualizar os documentos do Concílio Vaticano II. Nessa época, Dom Joel estava à frente, ele tem muitos elementos também para isso, porque foram assuntos que foram sendo atualizados cada ano um aspecto. Eu tive que pegar minha cola, né? Porque são 34 versões do curso e não dá para lembrar assim, pelo menos com um pouco mais de lógica. O que me chama a atenção aqui, isso que Dom Arani indicou, foi esse período entre 2011 e 2015. Nós percorremos todo o concílio, os grandes temas. Começamos com um olhar de conjunto e depois nós fomos à igreja, chegamos até comunicação social, liberdade cristã. Uma outra coisa que me chama a atenção, 97 a 2000, quando, preparando o jubileu do ano 2000, nós que estamos vivendo agora um período de jubileu, tivemos um curso sobre Cristologia, sobre o Espírito Santo, Deus Pai e depois sobre a Trindade. Outra coisa que me chama a atenção, família. Nós já tratamos, 3 vezes sobre o tema família. E 2 coisas mais que me chamam a atenção nesses temas. Alguns deles foram diretamente ligados à ação evangelizadora. Por exemplo, os desafios da ação evangelizadora, novas comunidades, urgentes desafios em 19, o ateísmo, nova evangelização. Agora, é interessante, desde o primeiro tema, Dona Ani já lembrou que o cardeal Ratzinger veio falar sobre o ministério petrino e a igreja no final deste milênio. Todos os temas têm uma perspectiva teológica e têm uma perspectiva muito pastoral, muito evangelizadora. Como viver isso lá na realidade em que você, cada bispo, vive e exerce sua missão. Inclusive, o ano que falamos sobre as novas comunidades ficou muito marcado, né? Inclusive, há muitos pedidos, inclusive, dos textos, né, que foram aqui expostos sobre as novas comunidades. Aqueles que participam têm os textos, né? Mas teve uma repercussão muito grande também de muitas pessoas, de fundadores de novas comunidades, bispos que não vieram participar, padres, que queriam também esses textos
porque foram muito interessantes e muito importantes também, não é? Ou seja, o curso transborda os limites desse centro de formação que você indicou. Se eu me permite, tem mais um detalhe que eu acho interessante aqui. Conferencistas do Brasil, conferencistas de fora do Brasil, padres, leigos, leigas. Dom Homer sempre teve uma preocupação, quando começou o curso, que sempre houvesse entre os conferencistas alguém do dicastério romano, antigamente falava congregação, cujo tema estivesse afim, conectado com o que estivéssemos tratando, para que manifestasse de forma muito clara essa comunhão, mas junto com essa pessoa que, vindo de Roma, ou de um dicastério, ou de uma universidade romana, havia também, então, estudiosos, ou do Brasil, ou de outros locais do mundo. E isso sempre foi uma experiência muito eclesial. Nesse tempo em que nós estamos falando de sinodalidade, que é a palavra do momento, quer dizer, a gente pensa, olha lá atrás assim, um curso pensado em chave de sinodalidade, embora não se usasse, não se falasse assim. E sempre foi uma grande preocupação com a qualidade, né? A qualidade de poder partilhar com os bispos, grandes professores ou cardeais, ou questões também que estão presentes em Roma, e adaptando com pessoas do Brasil. Houve sempre essa simbiose entre professores, universidades, ao mesmo tempo dicastérios, antigamente congregações, e também o Brasil também. Essa preocupação de poder ter uma reflexão profunda e, ao mesmo tempo, a preocupação de ver a realidade nossa, né? Sempre são dois aspectos que foram se completando durante essas 34 edições do curso para os bispos, né? Que tivemos agora o resumo, né, no filme que passamos agora para os bispos e cardeais e povo que participaram dessa abertura aqui, né? Que podia depois passar aqui também para nossos telespectadores. Vocês falaram que transcende, né? Realmente os bispos saem daqui e levam, né, tudo que aprendem, as reflexões para as suas dioceses. E indo agora para o tema desse ano, que é o querigma e os desafios pastorais como fonte de esperança. Como os senhores acreditam que esse tema também vai reverberar, né, para fora, para as comunidades e os leigos e leigas? O João colocou que sempre as preocupações da igreja no momento fazem parte também dos temas que nós apresentamos, que são expostos. Nós estamos no ano do jubileu, o anúncio, gente, da boa notícia, né? Tempo de ano santo, da esperança. Estamos também celebrando nesse ano 1700 anos de Nicéia, do Concílio de Nicéia, em todo aquilo que se fala, da cristologia, cristão na igreja. Estamos nesse clima todo também. Inclusive, amanhã, logo na primeira palestra, vai ser sobre a questão da repercussão do que nós temos assim de ainda não publicado, mas alguns dados sobre o censo no Brasil, né, como a censo da igreja no Brasil, como é que as coisas vão acontecendo. Então, dessa forma, o curso desse foi pensado um pouco sobre isso. As repercussões do censo, no tempo do jubileu, o tempo do querigma, o anúncio de Jesus Cristo nesses tempos de jubileu, de ano santo, dentro dessa realidade nossa de igreja no Brasil. Um pouco esses aspectos todos, então, onde é que estamos dentro daquilo que se vive no jubileu, ao mesmo tempo na comemoração do Concílio de Nicéia, dentro da realidade brasileira, já que o censo traz algumas realidades interessantes, e vamos discutir esse assunto depois, tanto com mesas redondas sobre esse assunto, como também de palestras que vão ilustrando um pouco aquilo que já acontece e perspectivas. Quais são as grandes pistas e as grandes luzes que tudo isso nos oferece? Natália, eu vou repetir uma coisa que nós já falamos tanto nos cursos, né, Dona Ani? O mundo está passando por uma mudança violenta. E essa mudança não deixa de afetar a fé, não deixa de afetar o cristianismo. Então, desde que nós começamos lá atrás, com todos aqueles temas já lembrados aqui, foi se afinando até se chegar a esse tema que eu diria que é o coração da nossa fé. No fundo, é apresentar Jesus. No mundo que já não apresenta Jesus, ou apresenta
de algumas maneiras que nos assustam, como ajudar as pessoas a fazer essa experiência do encontro com Jesus. O querigma, quem é esse Jesus Cristo do qual nós estamos falando e quais as implicações disso para a igreja? Portanto, é o tema do momento, é a urgência evangelizadora, voltar o coração para Jesus e como fazer esse apresentar Jesus às novas gerações, a esse mundo que aí está. Eu creio que é um momento muito importante, né, Joel? Porque, inclusive, nós tivemos várias questões, inclusive no passado, estamos numa mudança de época. Portanto, nós estamos olhando para o futuro. Porém, nós podemos dizer hoje que a época já mudou muita coisa. Já não é um futuro que vai mudar muitas questões em relação à família, em relação à vida, em relação à fé. Já mudou, já tem tantas transformações e muitas situações que já vivem pelo mundo afora e também no Brasil, que nos questionam sobre vários relacionamentos e várias ideias, né? Então, diante disso tudo, o que a igreja tem a dizer? E justamente o querigma, né, é bem esse grande anúncio de Jesus Cristo, presente no meio de nós, em que nós olhamos a importância, e o Papa Francisco tem insistido bem, inclusive o cardeal Vitor, né, que é do dicastério da doutrina da fé, vai falar sobre a questão do querigma. Querigma na igreja, querigma segundo o Papa Francisco, é um assunto dele também no dia de amanhã, né? A grande preocupação, ele que tem essa grande missão de assessorar, estar junto com o Santo Padre, no dicastério para a doutrina da fé, é um assunto que ele vai colocar, né, como que dando um passo, respondendo a tantas questões, né? Exatamente, como os senhores falaram, né, uma das marcas do curso é ter sempre esses conferencistas internacionais e nesse ano não é diferente, com conferencistas de peso, como Dona Arani falou, né, o cardeal argentino Victor Fernandes, o canadense Dom Ricardo Smith e o italiano também Dom Rino Fisichella. Dom Richard, ele vem trazer um pouco essa mudança de época que já acontece no Canadá, né? Nós temos uma paróquia nossa da Arquidiocese, lá em Edmonton, lá no Canadá, nós assumimos uma paróquia por 10 anos, né? Então mandamos sacerdotes para aquela paróquia, devem ser esse ano, os 10 anos que ele vem para tentar também renovar esse convênio, e ele vai contar um pouquinho essas realidades todas de um país como o Canadá, que se secularizou muito rapidamente, e que tem na questão da vida, do aborto, da eutanásia, das drogas, da participação na igreja, situações muito interessantes de ver as coisas como acontecem ali e a resposta da igreja canadense a esses aspectos todos, né? Inclusive o nosso atual sacerdote que está lá na paróquia, Padre Márcio, estava contando que os espaços têm sido dados para poder estar trabalhando junto com os canadenses, com os antigos portugueses, alguns brasileiros que lá vivem. Perfeito. Queria que o senhor falasse um pouquinho também, então, sobre essa participação do Dom Rino Fisichella, né? Qual a perspectiva de vocês a respeito desses conferencistas para a contribuição aqui para os bispos do Brasil? Dom Rino é justamente aquele que é o responsável da organização do jubileu. Inclusive, nesse dia que nós tivemos o jubileu das comunicações, ele quem esteve no altar, né, na oração eucarística, enquanto o Papa preside da sua cadeira, ele é quem presidiu lá do altar, e ele justamente tem toda uma visão da evangelização, nesse trabalho importante que é justamente a missão da igreja no mundo, né? E ele, claro, que vai trazer para nós um pouquinho tudo aquilo que o inspirou nessa questão da esperança, que o Papa deu como um tema justamente do Jubileu 2025, ele vai trazer um pouco esses aspectos todos, né? São importantes. Claro que devido à sua função, ao seu trabalho no Jubileu, ele falará direto de Roma, evidentemente, mas evidentemente também que traz para nós essa grande preocupação que está no trabalho do Jubileu. E, claro, é alguém que vai dar 2 palestras muito importantes para nós, nesse clima todo de esperança. Eventos como esse, né, promovidos aqui pela Arquidiocese, que vem conferencistas de fora e já é uma tradição, fortalecem esse protagonismo também da Igreja do Brasil? Além dos nossos internacionais, nós vamos ter, exemplo, um doutor também em patrologia, falar sobre Nicéia, teremos um doutor também em teologia, que vai falar sobre as perspectivas do futuro, brasileiros que vão estar aqui presentes, teremos um bispo nosso, que vai fazer um resumo dessas questões todas,
né? Enfim, vocês vão discutir, cardeais e bispos de Dom Joel, discutir sobre a atual realidade nossa de censo. Teremos essa simbiose. Tenho certeza que isso tudo nos ajuda e muito a refletir e a pensar sobre a nossa responsabilidade, sobre a nossa missão nesse nosso tempo, nesse nosso mundo de hoje, né? E esperamos que esse 34º curso para os bispos ajude justamente cada vez mais, tanto a esse congraçamento, como também ao encontro dos bispos, como também a pensar nesses desafios tão importantes, tão necessários que nós vemos atualmente, né? E que, claro, temos os caminhos, temos já reflexões muito importantes, temos muitos livros publicados, mas sempre é bom discutir o assunto. E, é claro, não temos nenhuma grande preocupação de chegar a decisões ou conclusões, porque não é essa a finalidade do curso, mas de compartilhar questões, questionamentos e poder cada vez mais viver com atenção e com alegria esse nosso tempo, né, em que nós, diante do ano do jubileu, numa época também de 1700 de Nicéia, Concílio de Nicéia, e podemos falar do querigma e da nossa missão diante dos desafios que o censo traz para nós. Muito obrigada, ainda temos muito assunto pela frente. Vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos com mais Diálogo dos Bispos. Estamos de volta com o Diálogo dos Bispos e agora você vai assistir ao filme que foi apresentado na abertura do evento, produzido pela Web TV Redentor, o qual nós citamos no primeiro bloco. Em 1988, em uma reunião dos bispos auxiliares da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, com o senhor cardeal Eugênio de Araújo Salles, surgiu, por iniciativa de Dom Carl Joseph Romer, a ideia de que o Rio de Janeiro oferecesse aos bispos de todo o Brasil um curso pastoral, teológico e espiritual. Dom Eugênio acolheu a proposta e incumbiu Dom Romer de convidar o maior teólogo da época. Fui encarregado, além de ir à minha terra, Suíça, visitar Roma e falar com Ratzinger. Mas para não o convidar, porque ele disse, eu não posso. Ele disse, senhor cardeal, uma ideia tão bela. O cardeal do Rio vai organizar um curso para os bispos, a pastoral e a espiritualidade. Ele disse, mas que coisa maravilhosa. Aí peguei. Estou aqui para convidá-lo. E ele veio. Foi muito bom, muito bom. Por impossibilidade de agenda do cardeal Joseph Ratzinger, então prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, o primeiro curso para os bispos ocorreu apenas em julho de 1990, com o tema O Munus Petrino no final do milênio, diante dos problemas da Igreja. Estiveram presentes 96 prelados, dentre eles Dom Eugênio Salles, Dom Helder Câmara e o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil naquele ano, Dom Luciano Mendes de Almeida. As conferências ajudaram a preparar os caminhos da Igreja no Brasil, que estava às portas da virada para o século XXI, fortalecendo a unidade em torno do sucessor de Pedro como chave para a solução de diversos problemas enfrentados pela Igreja. A partir daí, o curso para os bispos, oferecido pela Arquidiocese do Rio, em unidade com toda a Igreja no Brasil, tornou-se um espaço de estudos, debates e convivência que enriquece o trabalho pastoral num país continental de realidades tão distintas. Desde sua primeira edição, é realizado no Centro de Estudos do Sumaré, um espaço de paz e tranquilidade dentro da maior reserva ambiental urbana do mundo, o Parque Nacional da Tijuca, proporcionando um ambiente propício ao estudo, à oração e à fraternidade. O local, que conta com instalações modernas, auditório, salas de convivência e refeição e uma belíssima capela que foi construída ao lado da residência Assunção, que já hospedou o Papa João Paulo II nas duas visitas que fez ao Brasil, em 1980 e 1997, e o Papa Francisco, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude Rio 2013. O curso para os bispos, que existe há mais de 3 décadas, é realizado sempre no mês de janeiro. Já tratou de diversos temas importantes para a Igreja, como a doutrina social, inculturação do Evangelho nas novas realidades,
ecumenismo, bioética, escatologia, mariologia, comunicação social. Abordou amplamente a dogmática do Concílio Vaticano II, a nova evangelização à luz do magistério, além de muitos outros temas. E sempre são preocupações que estão no coração nosso, de uma pequena equipe que compensa, que coordena e que depois convida minhas pessoas para vir falar e partilhar conosco umas reflexões importantes, mas quando surge também é um tempo de descanso para os irmãos bispos. Embora o Rio de Janeiro tenha a fama de violento, é uma cidade bonita, tem muita coisa para ser vista, sempre temos nosso passeio e nossa convivência também de irmãos aqui no Sumaré. É sempre uma alegria. Sejam todos bem-vindos à 34ª edição do curso para os bispos. O Rio de Janeiro se alegra em recebê-los novamente para este momento de formação, partilha e convivência. Este ano, refletiremos sobre o tema, o querigma e os desafios pastorais como fonte de esperança. Diante de tudo que nós já pudemos conversar a respeito da história, né, e da relevância do curso para a Igreja no Brasil, de que maneira os senhores acreditam que o curso incentiva os bispos a continuarem sendo, né, esse sinal de esperança para as suas comunidades? Aquilo que é a minha experiência, Natália, caríssimos amigos e irmãos que nos veem, ouvem e acessam, a alegria dos bispos quando chegam aqui no Rio de Janeiro, que são acolhidos, temos quem busca no aeroporto, depois a vinda aqui para o Sumaré, a confraternização, faz uma diferença muito grande. Porque realmente não é um curso que vem para apenas você ter aula, depois você assinalar algumas questões, chegar a conclusões, mas é uma convivência. Como dizia Dom Joel, é um encontro dos nossos irmãos bispos com uns com os outros, de diversas situações e regiões do país. Alguns desses já partiram para a eternidade, recordo de alguns que participavam muito bem. Alguns participavam desde o começo, depois, devido à idade, não mais participaram, mas sempre faz muito bem para os bispos esse encontro, porque realmente é o poder estar sem nenhum compromisso de conclusões, mas de poder conviver, de bater papo, de conversar, de perguntar, de poder colocar a sua dúvida, a sua esperança, a sua opinião, dentro dos assuntos que foram levantados, né? Eles chegam cheios de esperança, cheios de alegria, cada um tem seu trabalho magnífico nas suas dioceses, seus trabalhos que marcam também seus diocesanos, e aqui compartilham, trazem suas experiências, ao mesmo tempo compartilham suas experiências e tenho certeza que voltam ainda mais renovados para o seu trabalho. Junto com tudo que Dona Ani diz, Natália, há um detalhe, nós rezamos juntos também. A missa, rezamos a liturgia das horas e algumas vezes rezamos também e no meio do curso, diante dos temas, das necessidades, das intenções, tudo isso nos refaz, tudo isso nos abastece. É como que, se posso usar essa imagem, paramos lá no posto de combustível para encher o tanque. Então, isso faz com que estejamos presentes nas nossas dioceses, um pouco mais abastecidos, fortalecidos, e a presença do bispo é um sinal fundamental de alimento e para a esperança. Nós temos a missa diária, né? A missa diária, temos orações em comum, da liturgia das horas, faz parte um pouco dos horários, né? Temos o tempo dedicado, né, ao tempo de oração, temos aqui na Capela do Sumaré, né, onde cada dia um bispo preside, outros concelebram, a gente escolhe esse bispo de cada região do Brasil, às vezes aniversariantes e tudo mais, para poderem estar juntos, e todos participam com muita alegria, ou seja, faz a diferença também. É tempo de oração, tempo de reflexão, tempo de convivência e sem dúvida de reabastecimento, como diz Dom Joel. Em relação aos desafios, aqui também são refletidos, né, há uma reflexão sobre esses desafios. Queria que os senhores pontuassem também quais são esses principais desafios, né, do episcopado brasileiro e como acredita que o curso, né, esse tema do querigma pode inspirar também os bispos nesse ano, né, que se inicia.
O mundo se tornou profundamente plural, diversificado. E o grande desafio, se não o maior, ou um deles, para nós, bispos, que conduzimos uma parcela da igreja num determinado local, é a construção da unidade. Ninguém tem o monopólio do Evangelho, né? Ninguém é o dono da verdade absoluta. O Espírito sopra do jeito que ele quer. E, nesse sentido, gera maneiras diferentes de viver o Evangelho. E um dos grandes desafios, pelo menos é o primeiro que eu destaco, é esse da construção da unidade. Um segundo desafio, eu uso a palavra fidelidade. Que nessas diversas formas de viver a fé, sejamos fiéis ao querigma, sejamos fiéis àquilo que Jesus viveu e ensinou, mandou viver. Sejamos fiéis a Jesus. Então, isso faz parte hoje essencial, a meu ver, do ministério do bispo. A unidade e a fidelidade. Sempre foi assim, mas hoje se tornou uma urgência em meio a tantas questões que o mundo vai gerando. E nesse aspecto também, o bispo quiser estar sozinho na sua diocese, né? Tem seus conselhos, tem seus grupos de reflexão, mas poder conviver com outros bispos durante uma semana, né? Ou seja, nessas reflexões, isso vê que seus desafios, aquilo que ele tem de enfrentar na sua diocese, nas suas paróquias, nas realidades todas pastorais, que não é muito diferente de outros bispos, de outras situações que existem. Há uma proporcionalidade, né? E realidades diferentes do Brasil, mas muitas questões muito parecidas, né? Isso tudo nos ajuda a essa convivência e nessa partilha, né? Essas grandes preocupações de trazer, né, que junto com essa unidade na diversidade, junto com esse grande anúncio de Jesus Cristo, Senhor, Salvador, que podem partilhar um pouquinho essas grandes coisas, as soluções que deram certo na sua diocese, trabalhos que foram feitos, questões que foram levantadas, questões que surgem de hoje, e hoje são muitos questionamentos hoje. Os questionamentos que hoje vêm pelas mídias digitais, vêm pelas pessoas de diversas formas, né, pelos aconselhamentos, são inúmeras questões, né? E claro, o bispo tem que estar ali à frente, estar junto com o seu clero e junto com o seu povo para poder mostrar os caminhos, né? Isso tudo ajuda nessa convivência e se estar juntos, né? Porque não é algo formal, né? Mas algo que nos faz encontrar-nos com Cristo e uns com os outros. Os leigos também, né? Os leigos que estão nos assistindo, que têm esse contato próximo com os bispos e na sua atividade também fora da igreja, né? Como que eles podem favorecer esse processo de evangelização também? A evangelização é uma responsabilidade de todo batizado, de toda batizada, né, Natália? Porque quem encontra Jesus tem que transbordar Jesus. Se você encontra Jesus e permanece com ele guardado para você, você não encontrou Jesus, não. Ou encontrou a meio caminho, para eu não ser muito injusto. Então, nesse sentido, hoje fica muito clara, ainda mais do que em outros momentos da história da igreja, essa responsabilidade de cada batizado e de cada batizada. De não apenas encontrar Jesus para si, mas transbordá-lo, anunciá-lo às outras pessoas. A começar pelo testemunho, segundo, pelo engajamento em uma comunidade, em um movimento, em uma associação, conforme a identidade de cada um. E terceiro, ações muito concretas de anunciar Jesus. Hoje, eu diria para você que dentre as atividades que se tornam urgentes, toda essa questão da catequese também é fundamental. E aí o papel dos leigos, das leigas, quanta coisa os catequistas já fizeram, né? Todos nós aqui somos frutos de um trabalho catequético. E eu fico pensando, e até, acho que dá para agradecer, né? Sem dúvida. Agora com o mistério, agora, né? Então, nesse sentido, o papel do leigo e da leiga é fundamental nesse. Eu estava pensando, Joel, também em um trecho bíblico, por exemplo, quando a cura da sogra de Pedro, né? Ele se levantou e
passou a servi-los. O processo só termina no serviço, né? Ele se levantou e passou a servir. Quando André se encontra com Jesus, ele vai logo contar para seu irmão Pedro. Simão, que torna-se o Pedro. Ou seja, o encontro realmente leva a partilhar com os outros, não é? E nós temos muitos leigos e leigas que têm esse grande entusiasmo, seja nas nossas paróquias, seja nas comunidades, né? Com tudo aquilo que tem, o pessoal trabalha com afinco, né? Eu vejo quantos leigos e leigas que, tendo encontrado o Senhor Jesus Cristo, passam a trabalhar, mas para os pobres, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, vejo quantas pessoas que se dispõem a servir, a encontrar caminhos de ir visitar, de estar juntos, de promover, encontrar caminhos para as pessoas em situação de rua. Algumas situações até bem sofridas, né? Com risco, com tudo isso. Muito sofridas, né? Além do mais, você tem um exemplo, você conhece muito bem aqui, de leigos que cuidam das pessoas que estão tentando se libertar das drogas, né? Se colocam na disponibilidade, preocupado em poder ajudar o outro ali nessa libertação, né? Ou ainda, quantos estão trabalhando também na missão de evangelização, seja de missão, de evangelização, né? Você lembrava os catequistas, por exemplo, também, mas quantos missionários também, leigos e leigas, né? Eu acho que nesse aspecto todo, acho que a igreja é muito rica de dons, de carismas, de graças que as pessoas vão sendo, assim, cada vez mais encontrando com Cristo, vão dando esses passos. Tivemos agora, por exemplo, a Teresinha de São Sebastião, não é? Estava eu de bispo, que tem essa missão de visitar a diocese, existia um padre que me acompanhava, mas todos os demais eram leigos, já tinham alguns seminaristas, que iam lá para distribuir os papéis, para poder cantar, poder estar junto, poder partilhar todas as coisas, leigos que passaram 13 dias nesse calor de 40 graus e mais, É mais. Servindo, aí evangelizando com o seu testemunho e com a sua vida, né? Enquanto que o fazem nos hospitais, né, que vão visitar os enfermos, que trabalham com os enfermos e tudo mais, e depois vão avisar o padre, precisa de uma unção aqui, de uma confissão acolá, mas os leigos e leigas, né? Então tem tantos trabalhos que os leigos e leigas fazem. Não se trata de dar spoiler do curso, não, Natália. Mas quando você fala de querigma, veja quantos exemplos a Lorene deu. Você tem que falar de missão. O encontro com Jesus, lembra de dizer, transborda Jesus. O querigma, ele tem que se traduzir numa ação missionária em todas essas formas que nós conversamos aqui. Isso é fundamental. Nossos dias sente falta de Jesus, portanto, sente falta do querigma, sente falta ainda mais, com tudo que é feito, mais missão. E essa é a diferença, né? Nós não somos uma empresa, né, que organiza alguma coisa, somos uma igreja que encontrou-se com Jesus Cristo, povo de Deus, e que vai transbordando desse encontro com o Senhor para as pessoas. Não vamos obrigar ninguém a segui-lo, mas vamos testemunhar como é bom segui-lo. Eu pude acompanhar um pouquinho a Trezena de São Sebastião e realmente é bonito de ver. São pessoas que já acompanham há bastante tempo, tem pessoas novas também. É bem enriquecedor mesmo ver os testemunhos. E nós estamos vivenciando também o Jubileu da Esperança, né? Então, queria saber dos senhores, o Jubileu da Esperança pode ser a oportunidade também de fortalecer esse laço dos fiéis, da população como um todo com a igreja? Vamos lá, João. Pode e deve. Se não fizer isso, não terá cumprido a sua finalidade. O jubileu é aquele tempo especial em que nós olhamos para nossa casa, né? Que no caso hoje é o mundo todo, e dizemos assim, o que é que precisa ser arrumado para que possamos viver de acordo com a vontade de Deus. E nesse caso do Jubileu 2025, Papa Francisco deu o tom da grande sinfonia. É um jubileu em chave de esperança, porque são tantos sofrimentos, tantas incertezas, que algumas pessoas podem desanimar. E aí perder, entre outras coisas, a fé. Aí você vê como é que querigma e jubileu e esperança se encontram. Se o querigma é apresentar Jesus, o encontro com Jesus tem que suscitar a esperança. Não pode ser um jubileu de costas para todas essas dores. Pelo contrário,
É um jubileu dizendo, eu venho te apresentar Jesus e ao encontrar Jesus, tem esperança. A vida pode ser dura às vezes, pode ser feia, mas com Jesus nós vamos juntos vencendo, superando, caminhando. A transformação da própria vida, né? A vida pessoal, a vida familiar, a vida comunitária, o encontro com o Senhor, né? Na palavra, nos sacramentos, vai transformando a vida. E, claro, nós que temos situações de violência, dificuldades, problemas, sabemos muito bem que o mundo vai ser transformado quanto mais essa presença do Senhor na sua palavra, no sacramento, é muito presente nos corações das pessoas, né? Há aquele problema de violência que acontece na grande cidade, as pessoas que morrem devido à questão de tantas balas perdidas, a questão dos assaltos, a questão das inseguranças, tudo mais que nós desejaríamos que fosse um outro tipo de mundo, de sociedade, e queremos que seja mesmo, né? Mas enquanto as autoridades têm responsabilidade de cumprir sua missão, nós temos que cumprir a nossa, que é de levar, digamos assim, essa esperança de que a palavra de Deus transforma os corações e que de muitos Saulos se transformem em Paulos nessa nossa sociedade. Estamos chegando já daqui a pouquinho ao final do nosso programa, então eu gostaria de pedir para os senhores, cada um, deixar uma mensagem para o nosso público, já que a gente está nesse clima de esperança, né? Para aqueles fiéis que, de repente, estão perdendo as esperanças, qual mensagem, né, envolvidos aqui pelo curso, pelo querigma, os senhores podem deixar para o nosso público aí, cada um dos senhores, antes da gente encerrar, brevemente. A bula do Papa que convoca para o Ano Santo. A esperança não decepciona, a esperança é Jesus Cristo. Lá no mesmo texto ali da carta aos Romanos, né? Abraão acreditou contra tudo que podia, contra toda esperança, ele teve esperança. E assim, caminhando de esperança em esperança, vamos peregrinando, vamos caminhando. Desanimar nunca. Jesus nunca desistiu, nós também não. Perfeito. O curso dos bispos vai acontecer até a próxima sexta-feira. Estaremos aqui participando do diálogo dos bispos com outros bispos ao longo da semana, falando sobre os temas que vão ser tratados durante o curso para os bispos, que ocorre aqui no Centro de Estudos do Sumaré. Dom Orani, um prazer tê-lo aqui. Dom Joel, um prazer também tê-lo aqui. Um forte abraço, estou muito feliz também de estar participando dessa estreia e aproveito para agradecer a toda a equipe que está fazendo isso acontecer aqui do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Preto. Estaremos juntos até sexta. Um beijo, uma ótima noite para você.